Ela disse: "É muito difícil lidar com o seu jeito. Não consigo mais." Naquele instante, eu pensei que iria rir, mas os olhos dela eram os de alguém abandonado. Eu pensei que não deveria me aproximar mais, mas naquela noite, meu amigo disse como uma piada: "Então, deixe-me cuidar da sua irmã por você." Essa única frase cruzou uma linha silenciosa e completamente entre nós. Naquela noite, fui convidado para a casa de Júlio, meu amigo de longa data. Era um churrasco casual de fim de semana na varanda, e eu esperava rir e conversar confortavelmente naquele ambiente familiar. No entanto, no momento em que a luz suave da sala de estar se espalhou, quem primeiro chamou minha atenção não foi Júlio, mas Mariana, que estava sentada ao lado dele. Não era a primeira vez que a via. Eu a tinha cruzado algumas vezes no escritório de Júlio, como colega sênior dele. Mas hoje, ela parecia um pouco diferente. Uma expressão mais calma do que o habitual. Sempre que ela virava a cabeça lentamente, os brincos prateados brilhavam e os fios de cabelo que caíam sobre os ombros suavizavam ainda mais sua aura. Havia uma elegância silenciosa, difícil de descrever em palavras. Júlio acenou energicamente e Mariana sorriu lentamente ao lado dele. Aquele sorriso, que levemente enrugava os cantos dos olhos como uma curva suave, não era apenas um cumprimento educado. Parecia a expressão de alguém um pouco exausta. Quando nos sentamos à mesa de madeira rústica, naturalmente acabei me sentando em frente a Mariana. Cada vez que seus dedos rolavam levemente a taça de vinho tinto brasileiro, o som delicado do vidro batendo na mesa de vidro agitava o ar da sala. Ela não falava muito, mas sua presença preenchia o espaço silenciosamente. À medida que a noite avançava e a conversa se aprofundava, eu não conseguia parar de prestar atenção à expressão de Mariana por algum motivo inexplicável. Quando alguém falava, ela ouvia acenando levemente com a cabeça, mas havia uma tristeza sutil sempre presente em seus olhos. Mesmo quando ela sorria, essa tristeza nunca desaparecia completamente. Então, Júlio disse brincando: "Miga, você está passando por um momento difícil ultimamente, por causa de um cara." Mariana respirou fundo silenciosamente e pousou a taça. "Aquele cara disse que era muito difícil lidar com você, que não conseguia mais. E então ele cortou o contato." Neste momento, a temperatura na sala pareceu mudar ligeiramente. Embora pudesse ter sido dito como uma piada, Mariana não falou como se fosse uma piada. As linhas tensas em seu rosto, a tensão sutil que surgia no dorso de sua mão e um sorriso sem palavras dado um batimento depois, revelavam completamente sua ferida. No momento em que ouvi aquelas palavras, um canto do meu peito se moveu de forma estranha. Eu não sabia por quê. Não era apenas simpatia. Era como se eu sentisse o ar de alguém deixado sozinho no lugar onde outra pessoa havia partido, dizendo que era muito pesado. "Deve ter sido difícil para você", eu disse com cautela. Mariana olhou para mim e piscou muito lentamente. Naquele breve movimento, houve um sinal de que uma antiga barreira de defesa estava vacilando ligeiramente. Foi a partir daquele momento. Meu olhar sobre ela começou a mudar gradualmente. Nada havia acontecido ainda, mas algo estava se movendo muito silenciosamente e claramente. Depois do jantar, naturalmente dividimos as tarefas. Júlio fingiu decidir quem lavaria a louça e depois entrou em outro cômodo para atender ao celular, deixando apenas eu e Mariana na sala. Havia uma atmosfera estranha que não era exatamente silêncio, nem desconfortável, mas sim relaxada. "Eu arrumo as coisas", eu disse pegando um prato, mas Mariana colocou a taça de lado e balançou a cabeça. "Não, vamos juntos. Se eu te deixar sozinha, Júlio vai brigar comigo", ela disse brincando, e foi para a pia da cozinha americana. Aqueles poucos passos pareceram estranhamente lentos. De forma estranha, a postura dela, sua, blusa de linho, bem arrumada, o cabelo bem penteado e os ombros que pareciam um pouco cansados, nada era exagerado, mas era difícil desviar o olhar. Ficamos lado a lado, lavando os pratos silenciosamente. O som da água e o tilintar dos copos de vidro enchiam o espaço, e o tempo, sem palavras, era surpreendentemente confortável. Então, Mariana disse com uma voz muito baixa: "Acho que às vezes as pessoas não conseguem lidar com a sinceridade." Eu olhei para ela. Ela estava olhando para baixo, como se estivesse focada na lavagem da louça,
mas seus movimentos estavam um pouco mais lentos. A pessoa de quem você falou antes? Perguntei cautelosamente. Mariana riu brevemente, mas o riso era apenas os lábios se levantando. Seus olhos não acompanhavam. Sim, ele disse que minha honestidade o sobrecarregava, que meus sentimentos eram muito claros e meus pensamentos muito diretos, e que ele não tinha confiança para aceitar isso. Ela pousou lentamente o copo que havia secado. O movimento parecia revelar a emoção que estava congelada. Eu apenas disse como eu era. Ele disse que era muito pesado. Um breve silêncio se seguiu. Eu não sabia por onde começar. Nem um consolo precipitado, nem uma piada leve pareciam adequados. Então eu disse um fato muito simples. Eu acho que ser honesto assim é bom. Mariana levantou a cabeça, parecendo surpresa. Quando nossos olhos se encontraram, senti que algo sutilmente se quebrava em sua expressão. É mesmo? Ela perguntou baixinho. Ser honesto não é pesado, é real. Naquele momento, a mão dela roçou meu antebraço. Pode ter sido um acidente, mas aquele breve contato fez meu coração parar por um batimento. Mariana percebeu o toque, parou por um momento e então continuou, mas seu rosto estava um pouco corado. Obrigada, ela disse. Sua voz era baixa, mas definitivamente calorosa. Não há muitas pessoas com quem posso falar sobre isso facilmente. Eu me senti estranhamente feliz com aquelas palavras e queria saber mais. Por que ela se sentia tão pesada e por que ela escondia seus sentimentos até mesmo na frente dos outros? Nada havia começado ainda, mas eu podia sentir claramente que aquela pequena conversa que compartilhamos havia começado a mudar algo. Quando a lavagem da louça estava quase terminando, Júlio saiu do quarto. Seu rosto estava cheio de travessuras, como se tivesse acabado de desligar o celular. Vocês dois estão tendo um momento muito bom, ele disse rindo. No momento em que ele disse isso, Mariana virou a cabeça abruptamente, parecendo confusa. O que você quer dizer? Mariana respondeu brevemente, mas seu rosto já estava um pouco corado. Eu desviei o olhar, fingindo organizar um copo d'água. Júlio parecia achar a reação dos dois ainda mais divertida. Miga, você não tem estado bem ultimamente. Então, alguém precisa cuidar de você. Júlio disse, cutucando meu ombro com o dedo e deixando a frase incompleta. Senti como se o tempo tivesse parado por um instante. Embora fosse uma frase que pudesse ser dita como uma piada, de alguma forma, aquilo agitou o ar da sala, como se uma pedra tivesse caído na superfície da água, espalhando ondulações amplas. Mariana arregalou os olhos e olhou para Júlio. O que você está dizendo? Fale assim. Sua voz era muito mais baixa e cautelosa do que o normal. Eu fingi soltar um suspiro, mas um sentimento diferente se agitou dentro do meu peito. Embora fosse uma frase inadequada, estranhamente, a brincadeira não me incomodou nem um pouco. Pelo contrário, parecia que uma luz havia se acendido em algum lugar do meu coração. Ei, é só uma piada, eu disse, rindo. Júlio riu ainda mais alto. Claro que é. Mas sabe, você tem estado tão sensível ultimamente, alguém deveria cuidar de você. Não estou falando sério. Ele continuou a brincadeira com a voz arrastada, mas Mariana permaneceu quieta, encolhendo ligeiramente os ombros. Me desculpe, Mariana disse para mim com uma voz muito fraca. Eu te deixei desconfortável. Júlio disse algo bobo. Eu balancei levemente a cabeça. Não, não é o tipo de coisa que me abalaria por causa de uma piada. Só depois de dizer isso, percebi que estava falando com mais sinceridade do que eu pensava. Mariana olhou atentamente para minha expressão. Em seus olhos havia uma mistura de surpresa, alívio e um sorriso muito fraco. No breve momento em que Júlio saiu, uma corrente estranhamente próxima e silenciosa fluiu entre nós. Mariana sentou-se lentamente no sofá, e eu, depois de hesitar um pouco, sentei-me em frente a ela. Estranhamente, a distância parecia um pouco longa. Você realmente não gostou daquilo, não é? Eu perguntei primeiro. Mariana balançou a cabeça e riu. Mais do que não gostar, eu fiquei envergonhada. Eu estou um pouco fraca ultimamente, ela disse, esfregando levemente o dorso da mão. Se alguém faz uma piada sobre mim, meu coração se abala facilmente. Essas palavras permaneceram em minha mente por um longo tempo. Eu respirei fundo e falei, mas minha voz estava baixa e suave sem que eu percebesse. Ficar abalada não é ruim. Mariana desviou o olhar ao ouvir isso.
mas o sorriso sutil que surgiu brevemente em seus lábios era inconfundível. Era um sinal de que algo estava lentamente e silenciosamente cruzando uma fronteira entre nós. Quando estávamos prestes a sair da casa de Júlio, uma chuva suave caía no céu noturno. As luzes da rua refletiam nas estradas molhadas e fluíam, e o ar estava frio, mas estranhamente tinha uma temperatura que me acalmava. Não esperava que chovesse assim, murmurou Mariana, olhando para o céu em frente à porta de entrada do prédio. Eu te levo para casa, eu disse naturalmente. Não era uma sugestão grandiosa, nem um cuidado excessivo. Era apenas o que eu sentia que deveria fazer. Mariana hesitou por um momento e então acenou silenciosamente com a cabeça. Então, por favor. Quando entrei no meu carro e liguei o motor, uma música de piano suave tocava no rádio, misturando-se ao som da chuva batendo no vidro, como se criasse um pequeno espaço só para nós dois. Mariana olhou pela janela e disse, é estranho, não é? Quando estou sozinha, essa chuva parece mais fria, mas agora não parece tão fria. Olhei para ela por um momento. Antes que eu pudesse expressar em palavras, eu podia ver em seu perfil o quanto aquele dia tinha sido difícil para ela e o quanto ela havia suportado silenciosamente. É porque quando alguém está ao seu lado, até o som da chuva soa diferente, eu disse. Ela sorriu lentamente ao ouvir minhas palavras. No momento em que o carro parou em um sinal vermelho na avenida, a luz interna iluminou suavemente o rosto de Mariana. Naquele instante, seu olhar se voltou para mim. Um olhar breve, mas profundamente fixo. Havia mais do que simples gratidão naquele olhar. Confusão, hesitação, uma determinação silenciosa e algo quente não expresso em palavras. No momento em que ela estava prestes a desviar o olhar, eu disse com uma voz muito baixa. Foi um dia difícil, não foi? A mão de Mariana tremeu levemente sobre o joelho. E então, ela respirou fundo e acenou com a cabeça. Sim, é verdade. Estou cansada de dizer que estou bem, e também cansada de parecer pesada, então sorrir também é difícil. Foi um dia assim. Eu movi minha mão cautelosamente em direção ao console central. Não estava perto o suficiente para tocar a mão dela, mas estava perto o suficiente para sentir o calor. Mariana olhou para a mão por um momento e então disse silenciosamente, apenas sentar aqui em silêncio, com alguém assim, alivia um pouco minha mente. A chuva continuou batendo no para-brisa. Naquele momento, nós nos olhamos em silêncio por alguns segundos. Encontrar alguém com quem o silêncio não seja estranho não é algo comum. Fico feliz se minha presença foi um conforto, eu disse. Mariana olhou em meus olhos e sorriu suavemente. Sim, hoje eu consegui aguentar. Aquelas palavras não eram um simples cumprimento. Era uma profunda sinceridade que só surge quando você pode silenciosamente se apoiar em alguém. O carro voltou a andar, e enquanto percorríamos a curta distância, ficávamos cada vez mais acostumados um com o outro. Sentimentos que não precisavam de palavras se estabeleciam silenciosamente, mas claramente. O breve passeio na chuva naquela noite foi um momento que deixou muito clara a primeira linha de emoção que surgiu entre nós. Alguns dias se passaram e Mariana e eu voltamos à nossa rotina. No entanto, a conversa fácil que tínhamos antes havia desaparecido. Após o passeio na chuva naquela noite, ela começou a se afastar um pouco. Suas mensagens ficaram mais curtas e as respostas mais lentas. No início, pensei que ela estivesse ocupada, mas gradualmente percebi que era um distanciamento intencional. Eu fiquei confuso. O que diabos aconteceu? Por que a atmosfera quente de repente esfriou? Eu não sabia se Mariana estava tentando se proteger ou se era por minha causa. Na hora do almoço, a encontrei em um quiosque, no centro da cidade. Mariana estava mais quieta do que o habitual, e seu sorriso parecia forçado. Você tem estado muito ocupada ultimamente, não é? Perguntei cautelosamente. Ela assentiu e suspirou. Sim, tenho muito trabalho, e eu só queria ficar sozinha. Quando ela terminou de falar, eu fiquei sem palavras por um momento. Querer ficar sozinha. Mas o significado escondido por trás disso era claro. Medo de que os sentimentos sutis entre nós se tornassem evidentes. Olhei para ela em silêncio e disse, será que eu exagerei? Eu não te causei pressão, não é? Mariana desviou o olhar por um momento e segurou sua xícara de café com as mãos. Não, não é que você tenha feito algo.
É só que eu acho difícil lidar com esse tipo de sentimento. Sua voz era cautelosa, mas ao mesmo tempo honesta. Senti meu coração doer com aquela honestidade, mas ao mesmo tempo eu queria entendê-la, porque aquela honestidade era ela, seus sentimentos, cautelosos, mas sem mentiras. Enquanto saíamos do café, pensei em voz alta. Essa distância é para ela, não é? É para me proteger. Mas meu coração estava confuso. Quanto mais ela se afastava, mais eu queria me aproximar. Um desejo avassalador de segurar sua mão e ficar em silêncio com ela surgiu. Alguns dias depois, pude vislumbrar a verdade em uma conversa com Júlio. Parece que a Mari está esperando suas mensagens, mas ao mesmo tempo está bloqueando o próprio coração, disse Júlio. Eu assenti. Afinal, ela queria abrir seu coração para mim, mas ao mesmo tempo tinha medo de se machucar. Eu fiz uma promessa em meu coração. Eu tenho que entender por que ela está se distanciando, mas vou esperar. Vou esperar até que ela esteja pronta para abrir seu coração, sem pressa. Naquela noite, deitado na cama, olhando para o teto, pensei, nunca soube que as pessoas podem estar tão próximas e, ao mesmo tempo, tão distantes. Entre os sentimentos contidos no silêncio dela e a minha ansiedade, eu estava aprendendo gradualmente paciência e compreensão. Uma parede invisível havia se formado entre Mariana e eu, mas o amor não começa apenas quando essa parede cai. Eu estava aprendendo lentamente que era mais importante se entenderem e se respeitarem, aproximando-se gradualmente. Assim, naquele distanciamento, permanecemos conectados silenciosamente, esperando por pequenos sinais um do outro, sem perder o centro de nossos corações. Eu estava preocupado com Mariana, que não tinha entrado em contato por alguns dias. Eu sabia que ela estava mantendo distância intencionalmente, mas será que o motivo era um fardo para mim, ou era apenas para se proteger? Minhas preocupações se acumulavam, mas a única resposta que eu conseguiria era encontrá-la pessoalmente. Então, de repente, tomei uma decisão. Eu iria até a casa dela naquela noite. Quando cheguei em frente ao apartamento de Mariana, uma luz suave vazava pela janela. Ela estava parada perto da janela, olhando para fora. Eu só conseguia ver sua silhueta na escuridão, mas podia sentir claramente que seus ombros estavam tensos de ansiedade e preocupação. Apertei o interfone silenciosamente. Quando a porta se abriu, Mariana levantou a cabeça, parecendo um pouco surpresa, mas então sorriu lentamente. Você veio. Naquelas palavras, havia um pouco de tensão e expectativa misturadas, não a brincadeira habitual. Podemos conversar por um momento? Eu perguntei cautelosamente. Mariana acenou com a cabeça e me deixou entrar. Ao entrar no apartamento, a sala de estar mais arrumada do que o normal e a luz suave me receberam. Sentei-me quando ela me sugeriu o sofá e ela sentou-se em frente a mim. Um silêncio se seguiu, mas desta vez não era estranho. Pelo contrário, podíamos sentir as emoções um do outro na respiração, nas pontas dos dedos, nos ombros levemente trêmulos. Por que nos afastamos? Eu perguntei diretamente. Mariana olhou para mim por um longo tempo e então suspirou silenciosamente. Eu estava com medo. Das nossas diferenças, do que as pessoas iriam ver e de que você se machucasse. Eu estava com medo de que se eu abrisse meu coração, você pudesse se machucar. Eu assenti profundamente. Eu entendi. Ela era sempre sincera e não conseguia esconder seus sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia muito bem como machucar os outros ou ser machucada, então ela tentava se proteger. Mariana. Minha voz estava baixa e suavemente trêmula. Eu disse. As emoções que eu escolho não são algo que outra pessoa pode lidar por mim. É algo que eu quero fazer. Não importa como você seja, eu aceitarei esse sentimento. Os olhos de Mariana se arregalaram naquele momento. Senti que seus olhos estavam ficando marejados. Ela não conseguia desviar o olhar dos meus olhos e ficou em silêncio por um longo tempo. Talvez sentindo que minhas mãos tremiam levemente, ela juntou as mãos sobre os joelhos e esfregou os dedos. Você realmente pensa assim? Ela perguntou cautelosamente. Sim, eu assenti silenciosamente. Assumir você. Não é algo que se pode deixar para outra pessoa, é? É algo que eu quero fazer. Quando aquelas palavras terminaram, o ar na sala mudou um pouco. O silêncio se aprofundou, mas foi preenchido com calor e alívio.
Mariana roçou minha mão levemente. Apenas aquele breve contato transmitiu os sentimentos um do outro. Ela não retirou a mão por um momento, como se estivesse respirando fundo, olhando para mim. Então, eu também serei honesta. Ela começou cautelosamente. Eu me afastei de você porque gosto de você. Gosto tanto, mas tinha medo de não conseguir lidar se fôssemos muito próximos. Por isso, mantive distância intencionalmente. Eu respirei fundo silenciosamente e dei um passo à frente. Então, vamos compartilhar esse medo juntos? Devagar, protegendo um ao outro. Um sorriso se espalhou nos olhos de Mariana. Era um sorriso que eu nunca tinha visto antes, misturado com conforto, alívio e um pouco de tremor. Ela pegou minha mão e desta vez segurou-a firmemente, sem soltar. "Tudo bem hoje à noite?" Ela perguntou com uma voz baixa. "Sim, tudo bem. Estará tudo bem se estivermos juntos." Eu respondi, segurando firme a mão dela. Naquela noite, conversamos sobre nossos sentimentos por muito tempo, nossos medos, feridas, esperanças e pequenas alegrias. Mesmo nos momentos de silêncio, a presença um do outro era um conforto, e apenas o calor da ponta dos dedos nos permitia entender um ao outro. Embora não tenhamos resolvido todos os problemas em um dia, ao confirmar nossos sentimentos e expressá-los honestamente, a parede entre nós começou a desmoronar lentamente. Essa conexão emocional era profunda, segura e, acima de tudo, natural. Naquela noite, percebi que o verdadeiro amor não precisa ser apressado. O suficiente é respeitar os sentimentos um do outro e se aproximar lentamente, crescendo gradualmente juntos. Naquela noite, Mariana e eu alcançamos a honestidade e a compreensão plenas. E agora estávamos prontos para avançar, cautelosamente, mas com certeza, sem esconder nossos sentimentos um pelo outro. Desde aquele dia, Mariana e eu confirmamos nossos sentimentos um pelo outro honestamente. Mas a confirmação não significava que tudo se resolveria naturalmente. Nós dois éramos cautelosos, porque sabíamos que as coisas não mudariam da noite para o dia. No entanto, houve uma mudança clara entre nós desde aquela noite. Alguns dias depois, visitei o apartamento de Mariana novamente. Desta vez, apenas conversar já era suficiente. Não era para testar ou confirmar um ao outro, mas simplesmente o tempo juntos era significativo. Mariana abriu a porta com um sorriso suave, que continha um pouco de tensão misturada com conforto. No momento em que vi aqueles olhos, senti um leve tremor no meu coração. "Hoje, podemos apenas conversar?" Mariana perguntou cautelosamente. Eu assenti. "Sim, hoje é suficiente apenas sentir um ao outro lentamente." Quando nos sentamos lado a lado no sofá da sala, Mariana sentou um pouco mais perto de mim. Mesmo naquela pequena distância, parecia que nossas respirações estavam próximas. Uma música suave e a luz da manhã que entrava pelas cortinas nos envolviam. Sob aquela luz, a mão de Mariana tocou a minha naturalmente. Segurei sua mão levemente e ela olhou para mim com um leve sorriso. "Eu estava com muita pressa", disse Mariana, colocando a mão sobre a minha. O calor era reconfortante e, naquele momento, toda a tensão parecia derreter. "Eu também", respondi suavemente. "Mas agora podemos ir no ritmo um do outro, lentamente. Estará tudo bem se estivermos juntos." Ela abaixou a cabeça e depois olhou para mim novamente. "Será que está tudo bem mesmo? Eu sou mais velha e tenho muitas marcas da vida." Os olhos de Mariana, que deixaram a frase incompleta, ainda carregavam um pouco de medo. Eu segurei sua mão firmemente e disse suavemente: "Idade é apenas um número. Sua vida, suas experiências, seu coração e sua sinceridade são o que importam. Eu quero respeitar e aceitar tudo isso." Ao ouvir isso, Mariana fechou os olhos por um momento e então inclinou a cabeça ligeiramente, apoiando a cabeça no meu ombro. "Posso me apoiar assim?" Sua voz estava misturada com mais alívio e confiança do que o habitual. Eu acariciei cuidadosamente a cabeça dela. "Claro, de agora em diante podemos caminhar lentamente, protegendo um ao outro." Assim, nós nos sentimos um ao outro silenciosamente, mas definitivamente. O calor sentido nas pontas dos dedos, a respiração que podíamos ouvir de perto e o toque sutil de ombros e braços que se roçavam.
Eram momentos em que podíamos entender um ao outro completamente sem palavras. Conversamos por muito tempo naquela noite. Nossos medos, esperanças e pequenas alegrias futuras. Mariana compartilhou honestamente seus relacionamentos passados, feridas e solidão. Eu ouvi atentamente, compreendendo sinceramente cada momento em que ela falava. Naquela compreensão, nos aproximamos cada vez mais um do outro. O tempo passou e o sol se pôs, e uma suave luz dourada envolveu a sala à noite. Mariana segurou minha mão firmemente e sorriu. Hoje foi ótimo, poder falar com tanta segurança e sinceridade. Eu apertei levemente a mão dela e respondi: eu também. Estou muito feliz que agora podemos nos aproximar com sinceridade um do outro. Naquele momento, tive uma certeza profunda em meu coração. Embora estivéssemos começando lentamente, estávamos prontos para entender e proteger um ao outro e ficar juntos. Não havia necessidade de pressa. Na verdade, esse processo de caminhar lentamente tornaria nosso relacionamento mais forte. Naquela noite, Mariana e eu, pela primeira vez, sentamos juntos, rimos silenciosamente e sentimos a presença um do outro enquanto segurávamos as mãos. Embora não houvesse muitas palavras, tudo foi transmitido. Nossos olhares, pontas dos dedos, respirações e pequenos sorrisos já haviam conectado nossos corações. Assim, tivemos um novo começo. Prometemos avançar lentamente, respeitando as vidas e sentimentos um do outro, protegendo um ao outro, e eu sabia. O amor não são palavras grandiosas ou momentos dramáticos, mas sim um processo de respeitar os sentimentos um do outro, suportar o tempo juntos e crescer. Naquela noite, Mariana apoiou levemente a cabeça no meu ombro, e eu a abracei. Uma sensação de alívio e felicidade, silenciosa, mas certa, nos envolveu. O caminho de seguir em frente, lentamente, mas com certeza, sem esconder nossos sentimentos um pelo outro, era o nosso novo começo. Se você gostou deste vídeo, por favor, clique no botão curtir, com o polegar para cima. Se você se inscrever e ativar as notificações, poderá receber mais audiobooks de romance para meia-idade imediatamente. Compartilhe seus sentimentos ou ideias para a próxima história nos comentários.